a situação está azedando entre OTAN e Estados Unidos. Se é que já não estava, mas agora, com ela. Estados Unidos vão sair da OTAN? Eis a questão, né? Eis a grande pergunta. Galera, vamos lá. Vamos aqui entender os desdobramentos dessa guerra que parece que está demorando muito, né? Uma guerra que o pessoal falava que ia ser fácil. O Trump mesmo disse ontem no pronunciamento, a gente já falou sobre isso também, que esperava que fosse em 3 dias e a coisa está se estendendo, né? E, bom, só que como nós sempre falamos desde o início, a situação está azedando entre OTAN e Estados Unidos. Se é que já não estava, mas agora, com essa situação da guerra, o dinheiro que os Estados Unidos está gastando na guerra, né? A força do Irã, né? Que o Estreito de Hormuz praticamente fechado, o Irã tomou o controle do Estreito de Hormuz, só passa quem o Irã quer. E aí vem esse impacto na economia, no mundo, né? O próprio Trump, acho que Trump não, foi o Marco Rubio que falou que o Irã está querendo tomar para si a economia global, né? Os andamentos da economia global. O pronunciamento do Trump foi muito interessante ontem, a gente vai falar sobre isso também. Mas deixou muitas coisas no ar aí que a gente pode debater aqui. Mas com tudo isso que está acontecendo, é importante destacar que depois dessa guerra, tá, com certeza os Estados Unidos vai bater na mesa de muita gente e vai cobrar de muita gente. A gente até estava conversando isso em outras lives, e é importante destacar isso, que a gente até acha que isso pode ser uma estratégia, né? O Gabriel trouxe essa possibilidade. O fato da Europa não estar se envolvendo. Por quê? Porque a Europa é diretamente atingida nisso aí. A Europa é a mais atingida nessa história. Você fechou o Estreito de Hormuz, o preço do gás está lá no alto. O preço do petróleo não para de subir. Depois do pronunciamento do Trump, o preço do gás foi lá para cima, o preço do petróleo está indo lá em cima e tudo mais. Então, essa é a grande questão nessa história toda. Será que isso não é uma estratégia para o Trump? Que sim. E a gente estava falando isso agora há pouco, antes da live. O Trump está perdendo muito capital político. Existe uma eleição de meio de mandato em novembro, né, que vai definir os deputados e senadores. Nos Estados Unidos é de 2 em 2 anos a coisa toda, né? E pelo menos em alguns estados e estados, na verdade, né? Os estados dos Estados Unidos. E corre o risco do Trump perder a maioria na Câmara e no Senado. Tá entendendo? O Trump vai sofrer impeachment? Isso aí a gente vai falar na live que vem. Nós vamos conversar sobre os impactos dessa guerra toda nas eleições americanas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a OTAN. Mas já entrando aqui em detalhes, o que a gente já tem falado sobre isso, os Estados Unidos não é como o Brasil, ou seja, mesmo que perca a maioria, muito difícil, sabe? O Trump sofrer impeachment. E até que, mesmo sofrendo impeachment, ele não é afastado, porque ele sofreu impeachment, né? Em 2016, as pessoas esquecem isso. O Trump foi impeachmentado. Passou o processo de impeachment do Trump no Senado. E ele não foi afastado. Então, os Estados Unidos é muito diferente do Brasil. É muito mais difícil um presidente americano ser afastado. Na história, se eu não me engano, acho que foram 2 só. Foi o Nixon que renunciou, ia sofrer impeachment, mas renunciou antes, e o Andrew Johnson, sabe, que fez a audácia de peitar os Rockefellers, né, a família Rothschild, Rockefellers e os banqueiros. Pô, cara, loucura. E quando você peita os banqueiros, você está peitando quem, né? Os judeus. Claro. Então, mas foi um bom presidente, hein? O Andrew Johnson. Foi um cara que botou todas as coisas como são. A gente só tem conhecimento da família Rockefeller Rothschild por causa desse presidente americano. É uma coisa que a gente pode falar também em outra live. Qual o nome dele? Andrew Johnson. Andrew Johnson. Foi um cara que peitou mesmo, assim. Peitou, falou, não, eu sou presidente dos Estados Unidos, entendeu? Vocês não mandam aqui, e o cara ficou sozinho, né? Isso no século XIX. Mas foi um bom presidente. Um cara que mostrou para o mundo que, olha, está se construindo uma coisa muito perigosa aqui, entendeu? Muito interessante a história dele. E é pouco citado, né? Ninguém fala dele, né? Você percebeu? Ninguém fala do Andrew Johnson. Mas, enfim. Continuando, né? Com tudo isso que está acontecendo, é óbvio que as relações estão azedadas. Já estavam azedadas. O Trump já falava de um movimento de sair da OTAN. Já falava que ele não queria financiar as armas, que não queria dar o dinheiro, que a Europa tinha que se armar, aquela coisa toda, enfim. Só que agora, com a guerra
no Oriente Médio, a Europa sendo prejudicada diretamente, o Irã mandando míssil para a Turquia, que faz parte da OTAN, a OTAN simplesmente não vamos entrar na guerra, não vamos fazer nenhuma ação militar em conjunto com os Estados Unidos e Israel. Isso, obviamente, está descendo muito salgado para o Trump, a ponto dele atacar até cometer atos bizarros na diplomacia. Sabe? Essa questão com o Japão mesmo, com a primeira-ministra do Japão, a embaixadora lá do Japão, foi uma coisa desnecessária. Falar que nós não perguntaram por que você não avisou os aliados, ele falou, vocês também não avisaram de Pearl Harbor. Pô, o negócio aconteceu lá na Segunda Guerra, entendeu? Desnecessário pra caramba, enfim. Mas ele tá mordido, né? Porque ele tá se sentindo abandonado. Ele tá com raiva de todo mundo. E não